Você já se perguntou que muita gente pensa, mas poucos sabem responder? Se Deus é justo, por que ainda existe o mal no mundo? Por que pessoas boas sofrem enquanto pessoas que fazem o mal parecem prosperar e que nada lhes acontece? Por que Deus simplesmente não elimina o mal de uma vez por todas? Jesus enfrentou exatamente este questionamento e, para explicar essa realidade, ele contou uma parábola que revela algo muito profundo sobre o tempo de Deus, o mal e o julgamento final. E hoje nós vamos falar e mergulhar na parábola do joio e do trigo. Uma história simples sobre a agricultura, mas que responde uma das perguntas mais difíceis da fé e usada muitas vezes para questionamento, que as pessoas muitas vezes questionam, usando essas perguntas, questionam a fé cristã. E nesse episódio desse vídeo você vai descobrir o que representa realmente o joio e o trigo nessa parábola, por que Deus permite que o bem e o mal existam lado a lado por um tempo, e o que Jesus revela sobre o julgamento final. Essa parábola nos ajuda realmente a entender algo essencial, porque nem tudo será resolvido imediatamente, mas tudo será resolvido no tempo certo, ou seja, no tempo de Deus. E Jesus contou essa parábola enquanto ensinava grandes multidões. Ela estava usando histórias simples do cotidiano para explicar como funciona o reino de Deus. E naquela época muitas pessoas esperavam que o reino de Deus viesse de uma forma imediata e poderosa, eliminando todo o mal. Eles tinham uma ideia de que o reino de Deus seria algum guerreiro muito forte que destronaria o Roma, livraria Israel do domínio de Roma. Mas Jesus começa a mostrar que o reino funciona de uma maneira totalmente diferente que as pessoas imaginavam que era. Mas então ele conta a seguinte história: um homem lançou uma boa semente no seu campo, mas durante a noite, enquanto todos dormiam, o inimigo apareceu e semeou o joio no meio do trigo. O joio era uma planta muito parecida com o trigo quando ainda estavam crescendo, e era difícil distinguir uma da outra até que ambas amadurecessem. E também, além do joio ocupar o espaço do trigo, roubar os nutrientes do trigo, então de uma maneira era impossível você correria o risco de arrancar o joio junto com o trigo. Porque quando as plantas começam a crescer, os servos percebem algo muito estranho. Havia trigo, mas também havia o joio. Então eles perguntavam ao dono do campo: Senhor, o senhor não semeou uma boa semente no campo? De onde que veio esse joio? O dono responde: olha, o inimigo fez isso. Então os servos sugerem uma solução imediata. Quer que arranquemos o joio? Mas o dono responde de algo surpreendente. Ele diz: não, porque arrancar o joio, vocês podem arrancar o trigo junto. Então ele ordena: deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Mais tarde, quando os discípulos eles pedem uma explicação, Jesus ele revela o significado da parábola. Então ele diz: o semeador representa o filho do homem, o campo representa o mundo, o trigo representa os filhos do reino de Deus, o joio representa os filhos do mal, o inimigo é o diabo, e a colheita representa o fim dos tempos. Ou seja, Jesus está explicando que por enquanto o bem e o mal ainda coexistem no mundo. E por que Deus permite isso? Essa é a grande pergunta. Por que Deus não elimina imediatamente o mal? A parábola sugere algo muito importante que a gente precisa se atentar. Se o joio fosse arrancado cedo demais, o trigo poderia ser prejudicado. Por quê? Porque se você pegar a ilustração tanto do joio quanto do trigo, você vai ver que ambos, quando eles estão crescendo, eles são muito parecidos, difíceis de serem identificados. Mas, com o passar do tempo, na época do amadurecimento, observa-se a diferença.
Primeiro, o trigo ele vai começando a amadurecer, ficando amarelo, e dentro se tem ali o trigo. O joio não, ele continua verde, como no início, igual ao trigo, só que com o passar do tempo, ele não fica amarelo e não amadurece, ele continua verde. E segundo, quando você coloca ele na peneira, o trigo, o que acontece? O grão de trigo permanece na peneira. O joio, ele se espalha pelo ar. Por quê? Porque só tem palha, e palha não sobrevive à peneira. Então, é por isso que Jesus está dizendo, deixa o tempo passar, porque o tempo vai mostrar quem é quem. O tempo vai mostrar, então vai chegar o tempo da colheita. Então, o que Jesus ele estava dizendo? Que os servos e nós mesmos, quando nós queremos fazer justiça, quando nós queremos fazer o trabalho que é para Deus fazer, nós poderemos estar cometendo uma grande justiça. Então, para que isso não venha acontecer, é por isso que Jesus falou, não deixa os dois coexistirem juntos. É por isso que Jesus ele sempre diz que nós devemos perdoar, e quando Deus diz nas Escrituras, minha é a vingança, diz o Senhor. Por quê? Porque somente Deus tem o poder de julgar com justiça. Somente Deus conhece aquilo que a gente não vê, porque como que você vai distinguir o trigo e o joio se eles são iguais no processo do crescimento? É com o passar do tempo, porque o trigo vai ficando amarelado, vai produzindo o trigo, e aí quando você tira o trigo dentro da palha, você passa pela peneira, e o trigo mesmo, ele permanece na peneira, o joio não. Ele continua verde, e ainda por cima, quando você lança na peneira, ele se esfarela, porque é só palha. Então, o tempo de Deus também envolve paciência e propósito. Algumas pessoas que hoje parecem distantes de Deus podem ser transformadas por Ele, porque a história da redenção ainda está acontecendo. E essa parábola também nos ensina algo que é muito importante sobre como nós devemos enxergar o mundo. Às vezes esperamos que o mundo perfeitamente justo agora, mas Jesus ele nos lembra que estamos vivendo num período entre o plantio e a colheita. Nós estamos no meio, entre o plantio e a colheita, nós estamos no meio do processo. Então isso significa que nós veremos injustiça, sofrimento, pessoas fazendo mal e aparentemente nada acontecendo a elas, mas isso não significa que Deus perdeu o controle, não. Significa que ainda a história não acabou e que também existe uma aplicação pessoal, porque essa parábola nos leva a nos perguntar o seguinte: que tipo de vida nós estamos cultivando? Estamos vivendo como um trigo ou estamos permitindo que o joio domine as nossas escolhas? É algo que você e eu precisamos pensar e refletir. Jesus termina explicando que no momento da colheita haverá separação. O trigo será recolhido e o joio será queimado. Essa imagem não é apenas sobre julgamento, mas ele é um lembrete poderoso de que Deus vê tudo. Mesmo quando parece que o mal aparentemente vence, mesmo quando parece que a injustiça permanece, a colheita ela virá. E naquele momento tudo será devidamente colocado nos seus lugares. Então por isso a gente precisa confiar em Deus, deixar que Deus faça aquilo que precisa ser feito, e não nós nos julgarmos e melhores do que outros e queremos justiçar, porque muitas vezes até que as nossas intenções podem ser boas de fazer justiça, mas nós vamos acabar infelizmente sendo injustos, porque somente Deus tem um poder que conhece o profundo, o escondido, conhece o passado, o presente e que vê o futuro. Então, todo julgamento, tudo aquilo, nós precisamos colocar nas mãos de Deus e permanecer como trigo, permanecer na justiça de Deus, permanecer obedientes à palavra de Deus, continuar esperando a volta de Jesus, porque no tempo certo Deus vai colocar tudo nos devidos lugares. E no nosso próximo episódio, no nosso próximo vídeo, nós iremos falar sobre a semente que
cresce em segredo, porque o reino de Deus está crescendo, mesmo quando você e eu nós não vemos. Mas fique conosco, continue conosco. E para você, se esse vídeo teve um valor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E continue conosco na série Parábolas de Jesus e até o próximo vídeo.